Olá, amigos do YouTube! Estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos, sempre trazendo novidades de Tex e de outro personagem da editora Bonelli. Hoje nós vamos conversar sobre dois personagens de faroeste. Primeiro Tex, que nós já vimos conversando em todos os programas, e também sobre Mágico Vento. Mágico Vento, também um personagem de faroeste, criado por Gianfranco Manfredi, com uma pegada um pouco diferente de Tex, que tem mais Mágico Vento tem mais um fundo histórico, tanto o que aconteceu na colonização em relação aos índios, como em relação aos brancos durante o período da colonização dos Estados Unidos. Fiquem com a abertura e eu volto daqui a pouco. Nesta parte, nós vamos conversar sobre Tex. E sobre Tex temos dois pontos para falar hoje. Primeiro, nós vamos conversar sobre alguns inimigos de Tex e depois nós vamos conversar sobre a publicação Maxi Tex italiana e como ela é publicada aqui no Brasil. Então vamos lá. Os inimigos, eu escolhi 3 inimigos para conversar hoje: Mephisto, Yama e Proteus. Primeiro, Mephisto. Mephisto já teve várias histórias publicadas, digamos assim, na saga de Tex. É um mágico, um mago maligno, que inicialmente era só um transformista e ilusionista, mas ele foi se aperfeiçoando, foi adquirindo novos poderes mágicos e sempre dá trabalho. Em algumas aventuras a gente pensa que ele morreu, inclusive ele caiu nas ruínas de um castelo, todo mundo julgava que ele estava morto, mas graças à sua irmã e aos poderes malignos de toda a família, Mephisto conseguiu ressurgir e continua aparecendo na saga de Tex. Mephisto, que o seu verdadeiro nome é Steve de Cart, e não só o suficiente ter Mephisto, nós tivemos Yama, que é o seu filho, com o nome original de Black. O Yama já é um mago um pouco mais pobrezinho, com menos poderes, com menos condições de levar a perreação a Tex. Mas Tex sempre consegue resolver as situações, tanto com Mephisto como com Yama. O outro inimigo que nós escolhemos para conversar hoje é Proteus. Proteus é um ilusionista, um transformista, ele consegue mudar a sua aparência ficando parecido com outras pessoas. Então ele consegue escapulir da perseguição de Tex porque ele se transforma em outro. E o Tex, pensando que é uma pessoa diferente, deixa escapar e é o Proteus. Bom, mas de uma forma ou de outra, o Tex sempre consegue resolver todas essas situações. Outro ponto que nós gostaríamos de conversar é sobre o Maxi Tex. O Maxi Tex existe na Itália desde 1991. Ele surgiu na Itália com essa publicação aqui, ó, Oklahoma. Mas vocês podem perceber que quando surgiu na Itália era simplesmente um gibi fora de série. Ainda não era a publicação Maxi Tex. E passaram-se alguns anos, em 1997, aí surgiu como uma publicação realmente Maxi Tex, o Caçadores de Fósseis. Que esse foi o primeiro a ser publicado aqui no Brasil na série Tex Anual, porque no Brasil não veio inicialmente como o nome de Maxi Tex, veio com o nome de Tex Anual. E esse primeiro que foi publicado, ele saiu na Tex Mensal, com o número 300. A história 300 do Tex, da sua saga mensal, publica essa história aqui, que não era, na Itália não era da série mensal, mas tudo bem. E no Brasil, o que aconteceu? Bom, desculpe, na Itália, inicialmente era Maxi Tex, uma vez por ano só, mas de uns 3 anos para cá, a editora Bonelli começou a mudar essa periodicidade, passaram a ter 2 publicações por ano. Aí criou um problema para a editora Mitos. A editora Mitos não podia publicar um Tex anual 2 vezes no ano, ficava muito estranho. Então, hoje a situação é o que é publicado lá como Maxi Tex, um vai para o Tex anual e o outro vai para a série Maxi Tex aqui no Brasil também. Eu trouxe também um outro aqui, só para mostrar também o Veneno do Cobra, também um outro Maxi Tex italiano, que quando foi publicado aqui, foi publicado como uma minissérie. Saíram 2 publicações, 2 revistas, que retrataram essa história toda. E só para mostrar aqui
um TEX anual do nosso e comparar um pouco, só para vocês verem o tamanho é um pouco menor. Aqui no nosso formatinho, que é considerado chamado aqui no Brasil, e esse, o formato italiano. Então vocês podem perceber que é um pouco menor. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar sobre TEX era isso. Fiquem com mais algumas imagens e na volta nós vamos conversar sobre Mágico Vento do Gianfranco Manfredi. Neste segmento, vamos conversar sobre Mágico Vento. Como eu falei, Mágico Vento é um faroeste de Gianfranco Manfredi. Muito bom, por sinal. Vamos lá. O seu nome original é Ned Ellis. É um branco que sofreu um acidente. Não tinha uma vida muito correta com os brancos, tinha os seus problemas e tudo mais. Aí teve um acidente. Nesse acidente ficou com um pedaço de metal na cabeça, no cérebro. E ele foi, digamos assim, acolhido pelos índios Sioux e ele passou a ter visões com algumas coisas do futuro e tudo. Ele passou a ser um xamã, um ser com alguns poderes que os índios passaram a considerá-lo muito. Então, esse é o Mágico Vento. Aí ele tem, como o programa é mais rápido, não dá para falar como Tex de tudo que a gente sabe. Então, de Mágico Vento, a gente escolheu um amigo e um inimigo. Na parte do amigo, Willie Richards, que é o Poi, um jornalista acostumado, inclusive, a publicar várias e várias reportagens justamente contra os poderosos e inescrupulosos e que acaba ajudando por diversas vezes o Mágico Vento. Em muitas situações ele faz algumas matérias que ajudam o que o Mágico Vento está fazendo. E sobre os inimigos, o mais poderoso de todos, Howard Hogan. Então, esse é um todo-poderoso, tem amigos em Washington, é muito inescrupuloso, consegue criar intriga, consegue fazer uma série de situações, tenta desestabilizar os índios, criar revolta com os índios, tudo para tentar se beneficiar de alguma forma. E sempre acaba entrando em choque com Mágico Vento. Inclusive, ele diz que Mágico Vento é seu filho, mas o Mágico Vento não reconhece essa paternidade, não se lembra dessa paternidade. Então essa é uma série fantástica, muito boa. Vamos falar como foi essa série. Essa série teve 131 publicações, 131 revistas, e acabou a série. Depois de algum tempo, voltou o retorno e teve mais 4 revistas publicadas, isso na Itália. No Brasil, as 131 originais foram todas publicadas no formatinho. E agora a Mitos está republicando a série original de 131 em 2 formatos que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse formato de luxo, capa dura, vocês podem ver, colorido, é uma edição de primeira, luxuosa, muito bonita, realmente muito e muito boa mesmo. Vale a pena. Essa edição tem 2 histórias. Então, se continuar nesse ritmo, serão necessárias 65 publicações, 66 publicações para ter toda a série de 131. Essa publicação acontece 2 vezes por ano, ou seja, 2 vezes 2 são 4 histórias que são publicadas por ano. E ainda tem mais um detalhe. Na Itália, que é o berço original, né, foram feitas 24 histórias coloridas só. Só foram feitas a colorização de 24. Então, a Mitos pretende publicar em 12 volumes coloridos e o restante da série de luxo no mesmo formato, só que em preto e branco. Fora essa publicação, o Mágico Vento está saindo no formato italiano, um pouquinho maior do que o formatinho, mas também está saindo. Então, essa preto e branco. Então, acredito que só tenha sido publicada essa revista ainda. Já estava em pré-venda, que eu vi no site da Mitos, o 2, o 3, o 4 e o 5. Mas publicado de entrega, eu acredito que só essa. Então, bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar sobre o Mágico Vento. Fiquem com mais algumas imagens e eu retorno para o encerramento do programa.
Nessa parte, no encerramento do programa, eu sempre chamo a atenção para as campanhas do Cartaz que tratam de personagens Bonelli. Algumas pessoas têm me perguntado o que é o Cartaz. O Cartaz é uma forma de financiamento. Você está comprando a publicação antes de ela ser impressa. Ou seja, você está financiando a editora para trazer as publicações aqui para o Brasil. Hoje nós temos 3 editoras que estão trabalhando nesse formato. Editora 85, Red Dragon e Editora Grafite. Então vamos às campanhas que nós temos hoje lá no Cartaz. Editora Grafite, nós temos 3 campanhas. Nós temos a campanha de UT, a campanha de Bradbury 2 e a campanha de Nathan Never Gigante, número 1. Então esses 3 da editora Grafite. Da editora Red Dragon, nós só temos uma campanha, que é a campanha de Lucas. A outra campanha que tinha na semana passada já se encerrou. E da editora 85, nós temos uma campanha com 3 personagens. Dumpy 5, Mr. Nose Special 5 e o Diabolic. E nessa campanha, é uma campanha só, mas vocês podem comprar os 3, comprar 2 ou comprar um só. Aí existem todas as possibilidades de a forma como o leitor preferir ou tiver condições. Então, é sempre isso aí. Essas são as campanhas dos Bonelli. E eu chamo também a atenção para mais uma campanha, que é a campanha do Pedro Mauro, que não é Bonelli, mas é um faroeste do início da sua carreira, que ele está trazendo num livro, capa dura, muito bonito. São 7 histórias que ele escreveu entre 1970 e 1971. Então, essas são as campanhas do Cartaz que eu gostaria de comentar com vocês. Bom, aqui é a parte de agradecimentos, onde eu agradeço sempre aos sites das editoras, ao site dos Guias dos Quadrinhos e também ao site do Clube Tex Português, onde sempre pegamos algumas informações e imagens. Bom, meus amigos, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Um muito obrigado e eu volto na próxima semana com outro programa.